A paz do Senhor Jesus, família, tudo bem? Vou tratar sobre nova ordem mundial. Sim, houveram muitos e-mails, muitos contatos, pessoas que têm ideia já do que seja, mas queria saber a minha opinião, e pessoas que não conhecem sobre nova ordem mundial, tá bom? Então, eu realmente gostaria de poder falar tudo sobre nova ordem mundial, mas com certeza seria um vídeo, e não iria falar tudo, mas teria que ser um vídeo enorme, né? Coisa de mais de hora. E não é o caso, não dá pra gente fazer isso aqui agora. Eu vou fazer uma introdução a esse tema, e se você achou bacana, se você gostou, você dá o like, se inscreve e comenta que você quer que continue ou não, tá satisfatório, você pode colocar a sua opinião, tá certo? Sua opinião, claro que é bem-vinda. Eu vou tentar transmitir dentro desse pequeno espaço de tempo que temos, toda a ideia sobre nova ordem mundial. Vamos lá? Bacana. Então, se você colocar hoje no Google aí, nova ordem mundial, aí vão vir vários vídeos de professores de geografia, falando sobre geopolítica e tudo mais, e vão falar, olha, a nova ordem mundial foi o seguinte, antigamente a organização mundial era leste-oeste, agora a organização mundial, nova ordem, né, mundial, é norte-sul. Ponto final. Isso foi depois da Primeira, Segunda Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra e pronto, ponto final. Bem, sim, se a pessoa vai fazer uma prova do Enem, pode ser que está resolvido aí, né? Está resolvido, parece que pelo Enem tá tudo certo. Agora, se nós vamos falar sobre nova ordem mundial, realmente quem ela é, de onde veio, por que veio, para que serve, para que está sendo estabelecida, a quem interessa, o negócio é longo, tá? O negócio é extenso. Então a gente vai dar uma introdução. Essa ideia do Enem, só vamos focar aqui ainda, ela vem no século XX, batizado como nova ordem mundial, essa questão de Primeira e Segunda Guerra, pelo Winston Churchill e o Woodrow Wilson, se não me falha a memória. Eles batizam de nova ordem mundial essa nova organização geopolítica, tá bom? Só para pincelar essa ideia aí. Agora, vamos em frente? Bacana. Então, primeira coisa, não dá para a gente falar sobre nova ordem mundial, de fato, se nós não cremos em Deus, tá? Mas por quê? Não pode falar? Um ateu não pode falar? Não, o ateu pode falar, mas ele não vai, de maneira alguma, acreditar. Por quê? Porque as grandes sociedades secretas, não estou falando da maçonaria, que a maçonaria já não é secreta, tá certo? Mas as grandes instituições secretas que governam o nosso planeta, eles creem. Não estou falando que eles creem em Deus, mas eles creem nessa organização divina que existe sobre a Terra, existe uma ação espiritual sobre a Terra. E um ateu, ele não crê em nada que for espiritual. Então, para um ateu falar de nova ordem mundial, simplesmente ele vai falar sobre essa organização leste-oeste, norte-sul. Mudou para norte-sul, acabou aí, isso daí é a nova ordem mundial. E não. Por quê? Quando se fala de nova ordem mundial, estamos falando sobre o estabelecimento de um único governo, uma nova ordem, um único governo sobre a Terra. Qual é a ideia de uma sociedade secreta? Por que existiria uma sociedade secreta? Por exemplo, você tem aí o grupo de Bilderberg, que se reúnem todo ano, lá uns 20 líderes ou 20 pessoas mais importantes se reúnem num determinado local, essa última vez foi na Suíça, e vão tratar sobre assuntos ali, sobre o globo, sobre decisões que eles podem tomar ao longo daquele novo ano. Quer dizer, existe todo um acerto, um conchavo, uma conversa. E é claro que isso, se você imagina que 20 autoridades, em média, estão lá reunidos no grupo de Bilderberg, e eles vão definir coisas para o futuro do globo, que significa que é um grupo definindo, é uma só ideia. Aí você já pega a ideia do que é uma nova ordem mundial, a globalização, ou seja, tudo é um governo único, uma só moeda, uma só religião, um só povo, quer dizer, tudo é um na nova ordem mundial. A nova ordem mundial ela começa a se organizar ali através da Primeira Guerra Mundial, derrubando os reis. Ali está uma troca de poder, começa uma troca de poder ou uma aceitação de troca de poder lá no passado, e depois estes mesmos que lutaram contra a monarquia
da época. Agora, na Segunda Guerra Mundial, eles lutam entre si, porque um quer unificar de uma forma e outro quer unificar de outra. E aí vem a Segunda Guerra Mundial. E, se não me falha a memória, em 1954, houve a primeira reunião do grupo de Bilderberg. E aí os líderes daquele momento se reuniram, tá? Então, a ideia da nova ordem mundial é tudo é tudo é único, tá certo? Uma outra coisa que eu quero dizer é não confunda com nova era. Tem muito povo de Deus, evangélicos, cristãos, que confundem globalização, nova ordem mundial, nova era. Tá? E não tem nada a ver. A nova era, ela é um estabelecimento, uma ideia espiritual ou espiritista. Vou até dar uma lida aqui, vou pôr na tela. Vamos lá. Então vamos lá. Nova era. O que seria? A ocultista neoteosófica britânica Alice Bailey, uma das fundadoras do movimento chamado Nova Era, profetizou em 1940 a eventual vitória dos aliados da Segunda Guerra Mundial sobre as potências do eixo. Bem, aí você já percebe que nova era, ela é uma questão ocultista, né? Ela já não é uma nova era, não tem nada a ver com a globalização ou nova ordem mundial. Ela pode fazer parte, então ela pode fazer parte, mas ela não tem nada a ver com a globalização diretamente. Ela não é o princípio da globalização, nem é o princípio da nova ordem mundial. Lembrando que a nova ordem mundial é controle, tudo é um, isto é, controle. Nós vamos ver alguns versículos em que o apóstolo João e também o profeta Daniel, eles citam questões sobre o momento da nova ordem mundial, e não adianta você procurar na Bíblia. Vou procurar na Bíblia nova ordem mundial, não vai encontrar. Vou procurar globalização, não vai encontrar, tá? Você não vai encontrar esses termos em busca de Bíblia, nada disso. O que você tem que fazer é ler a Bíblia. Então leia Apocalipse, leia o livro de Daniel e com certeza você lê os ensinos de Jesus falando sobre o final dos tempos e tudo mais, e você vai ter uma ideia bacana, já um início de estudo para você, tá bom? Vamos ver agora um versículo, Apocalipse, versículo 1 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Agora vamos continuar lendo aqui, nós vamos lá para o versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de um homem, e o seu número é 666. Bom, tá bom. Bom, pessoal, aqui você já vê na profecia, em Apocalipse, que é um governo, não é? Não tenha dúvida, não dá para ter dúvida. Olha, então aquele que não adorar vai morrer. Em qualquer lugar da terra. Aquele que não fizer do meu jeito vai se estrepar, vai morrer, vai sofrer. Então quer dizer que isso é um governo único. Gente, olha só, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, eu resido em São Paulo, e aqui em São Paulo se decretou quarentena, e a prefeitura também a quarentena. E as pessoas começaram a ser monitoradas, eu e você, talvez também em outros estados, começamos a sermos monitorados através do nosso celular, o que a gente fazia, se a gente estava numa aglomeração, se não estava em aglomeração. Quer dizer, na verdade é onde estávamos, onde não estávamos. O Snowden já falou sobre isso no passado, anos atrás, falando o quê? Que os caras podem acessar a sua câmera. A câmera do seu celular pode ser acessada, estando o seu celular desligado. Ou o microfone, o áudio, né, do seu celular pode ser acessado mesmo estando desligado. Quer dizer, já existem tecnologias que já estão nos monitorando, já estão caminhando para um olho único, alguém nos observando. Tá certo? Você vê lá na cédula de dólar que existe um símbolo, né, num dólar, aquele símbolo da pirâmide, o topo da pirâmide deslocado, vou pôr aqui, e aí tem o olho. Esse olho
é o quê? Não, é o olho do diabo. Olha, pode ser que essas sociedades secretas que quiseram colocar essa informação estejam querendo ali dizer o olho do diabo. Pode ser, mas também não seria um olho que controlará todo mundo? Que vai ver todo mundo? Que vai observar todo mundo? Será que isso daí já não era o plano lá? Tá certo. Então, a gente tem que ficar atento nisso, né? Nós temos que ficar atentos ao que está sendo trazido. Então, ali está um governo único, está dizendo que só pode adorar a besta, não pode, você não terá liberdade, como a gente não teve liberdade de ir e vir, como as pessoas foram presas nas praias, como aquela senhora, um vídeo que circulou muito na internet, foi presa na praça da cidade dela, ela não teve chance, nem tinha homens, quer dizer, nem policiais homens poderiam ter prendido ela, né, ou pego nela daquela maneira. Aí a gente já sabe, não pode, teria que ter uma policial feminina fazendo aquilo, uma guarda civil feminina, ainda que não poderia fazer aquilo, mas se fosse uma guarda feminina. E não teve nada disso, foram lá e cercearam o direito dela de estar na praça. Isso sozinha, isso porque ela não está contaminando ninguém, ela está sozinha. Porque é claro que foi invocada uma lei aí sobre a questão do sanitária, né? Quando é decretada essa emergência sanitária, claro que aquele que está desenvolvendo risco à sociedade, ele vai ser preso, né? Ele está descumprindo essa lei. Mas ela estava sozinha na praça, o surfista lá estava sozinho surfando. Minha gente, é loucura, tá? Então aí você já está vendo, já começou a nova ordem mundial? Não começou, mas olha os sinais. Já está tudo sendo sinalizado para a gente, tá certo? Então, a partir da Bíblia, nova ordem mundial é o estabelecimento de um governo único. Aí alguém diz, mas eu não creio, pastor, eu não creio nessa questão espiritual, eu acho que não é bem assim. Então, não é bem assim? Então não adianta você assistir esse vídeo. Por quê? Porque essas grandes organizações, né, grupos, como eu te disse, por exemplo, o grupo de Bilderberg, eles acreditam, você pode ter certeza. Eles governam o planeta hoje e eles acreditam. Sabe o que eles acreditam? Porque as 3 maiores, vamos dizer assim, religiões do mundo apontam para um Messias que vem governar, mas também apontam para um governo de uma besta, o governo do anticristo. Aí tem vários nomes, cada religião vai seguir um nome, né? Chama de religião para a gente entender, tá certo? Então, por exemplo, o cristianismo chama de anticristo a besta. O islamismo já usa outro nome, o judaísmo também é outro nome que me fugiu aqui, mas eu vou pôr na tela na hora da edição. Aí você já vê aqui, já deve estar. Então, o que acontece? As 3 maiores religiões do mundo creem nisso. Quem está governando hoje quer perder o governo? Não. Então, se eles não querem perder o governo deles, eles têm que estabelecer o governo deles, o governo único deles, que é o que a Bíblia diz que vai acontecer. E eles não podem deixar, então, que o Messias que virá e vai governar sozinho toda a terra tome o poder. Como é que eles vão fazer isso? Quebrando tudo que for ligado a este Messias. Tudo que for ligado ao Messias, no caso dos cristãos, Jesus, o Cristo que voltará para governar, tudo que se refere a eles tem que manietar. Então, por exemplo, família diz respeito a Cristo, vamos quebrar. Porque quando quebra a hegemonia de família, pai e filhos, o Estado passa a controlar os filhos. Aí os filhos controlados crescem já dentro de um sistema em que eles vão acreditar. E que eles vão acreditar, tá certo? Então, eles conseguem um domínio já sobre aquela nova geração. Isso é nova ordem mundial. Isso é nova ordem mundial. Tá? Para quem ainda tem dúvida de certas questões, vou deixar aqui, isso aqui é uma introdução, né? Então, para quem ainda tem dúvida que a nova ordem mundial é um governo único, né, que quer se estabelecer e que provavelmente vai se estabelecer, olha só isso daqui. Nós temos as pedras, as rochas, né? Georgia Guidestones. Dá uma olhada aí. Olha só. Esse monumento, ele foi erguido e ninguém sabe quem ergueu esse monumento. Mas o interessante, olha os dizeres desse monumento. Ninguém sabe quem ergueu, não a empresa, quem não sabe qual foi a empresa. Aí, está vendo? Tem os escritos. Diz assim, traduzido já para português. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões. Vai vendo. Por que incentiva-se o planeta a não ter filhos? Como é que faz isso, pastor? Olha, dizendo o seguinte,
dizendo que é o terceiro sexo. O terceiro sexo, ele não procria, certo? Não tem como procriar. Então é uma forma de conter. Segundo, favorecimento do aborto. Não, o aborto, tá certo, o aborto, meu corpo, minhas regras. O seu corpo, suas regras, depois fica na internet aí falando fique em casa, mandando todo mundo ficar em casa. Quer dizer, é seu corpo, suas regras. Quando interessa, eu mando em você também, né? Mas vamos lá. São pessoas, claro que essas pessoas que falam meu corpo, minhas regras, elas estão sendo dominadas por isso aqui, tá? Essa é a ideia da nova ordem mundial. Eles não querem 8 bilhões de pessoas, que é mais difícil, né? Conduzir a reprodução sabiamente. É outra coisa que está escrito aqui. Aperfeiçoando a aptidão física e diversidade. Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. Qual é o novo idioma, gente? Inglês, tá certo? A ONU tentou criar um novo idioma internacional, mas não conseguiu, né, que pegasse, que é o Esperanto. Que seria um idioma que seria para todas as nações falarem, só que não emplacou, está aí o inglês. O inglês já é uma realidade como uma linguagem única. Por exemplo, na aviação, o idioma oficial da aviação é inglês, tá? Só para você ter uma ideia. Então, unir a humanidade por debaixo de um só idioma. Controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Então, quer dizer, olha, você pode ter fé, mas desde que eu controle isso, tá? Eu quero controlar isso daqui, e depois vai uma série de outros detalhes aí. Então você viu? Georgia Guidestones, acho que pronunciei corretamente, mas você viu aqui o site, você pode você mesmo entrar, vai no Wikipedia, também tem as informações. Mas você percebe? A nova ordem mundial, então, o que é? Nova ordem mundial é um governo único. Uma só moeda é uma realidade? Bom, na Europa já existe uma só moeda, logicamente o Mercosul está querendo formar, mas o que nós sabemos? Que possivelmente vai ser uma criptomoeda. Uma criptomoeda vai ser uma moeda única para o planeta todo. Já tem muita gente guardando suas carteiras, carteiras de Bitcoin em dispositivos colocados na mão. Olha aí, tá vendo que interessante? Bom, gente, as coisas estão acontecendo. A criptomoeda pode tomar o planeta? Sim, o Banco Mundial já aceita isso. A família, que é uma família que é a mais rica na parte, uma das mais ricas e dominantes do planeta. E engraçado que elas não aparecem no Forbes, mas aí eu tenho o motivo do porquê. Mas das mais ricas, controlam todo o sistema financeiro, e eles não são donos do Bitcoin, mas eles começaram a comprar Bitcoins. Tá? Então querem aprender mais a respeito disso, estão se aprofundando, ou estão apenas comprando para incentivar o valor, né, para que haja subida. Mas enfim, então nós temos aí possivelmente uma moeda única, que seria uma criptomoeda. Nós já temos uma linguagem universal, que praticamente é o inglês, tanto que essas pedras estão escritas, elas tiveram suas inscrições em 7 idiomas, deixa eu ver se são 7 idiomas principais mesmo, para não falar besteira. Então, escrita em 4 línguas antigas, que seria babilônico, sânscrito, grego e hieróglifos, e também foi escrito em inglês, espanhol, suali, hindi, hebreu, árabe, chinês e russo. Tá certo, pessoal? Mas claro que a linguagem universal, você já sabe, é o inglês. Quem fala inglês vai em qualquer parte do mundo e consegue se comunicar. E isso está crescendo cada vez mais. Aí, governo único. Bom, estão caminhando para isso. A gente tem a ONU já querendo fazer isso. A OMS, já que seria a Organização Mundial de Saúde, tentando ditar as regras mundiais. E o camarada nem é médico. O cara que é o presidente, o diretor lá da OMS, ele nem mesmo é médico, tá? Não é médico. E ele é o cabeça da Organização Mundial de Saúde. Ele é um ativista político esquerdista e tá ali. Bom, enfim, gente, as coisas estão caminhando dessa maneira. É um governo único. Religião única. Vou fechar agora com religião única. Já falamos, olha, moeda, criptomoeda. Governo único, sim, a partir dessas reuniões que já estão ocorrendo, praticamente já estão governando, mas não está explícito, como o apóstolo João teve a revelação, né, no livro da Revelação, que é o Apocalipse. Então, vai acontecer toda essa revelação ainda, a gente já tem certeza. Porque se acontecer, já estamos com os indícios de tudo que está escrito em Apocalipse, por que não vai se concluir? É lógico que vai, né, gente? Por isso que eu estou te dizendo
que se a pessoa não tem fé, não conhece, não vai crer que é uma profecia bíblica, não vai acreditar então em mais nada, né? Vai ficar lá naquele negócio de leste-oeste, norte e sul, que é a nova ordem mundial. E outra coisa, então, nós falamos já também da moeda e, olha só, Unite Religion. Sim, a Unite Religion já está estabelecida, a religião única já está estabelecida. E olha que interessante, aí vem o Papa com Shimon Peres. E aí eles têm, olha que bacana, eles querem montar a religião única. E quem vai ser o cabeça, quem vai fundar isso? O Papa Francisco. Ele tem todo esse desejo de poder, porque ele não é um Papa voltado ao tradicionalismo cristão. Não. Ele sempre foi um comunista lá na Argentina. E você acha o que? Comunista crê em Deus? Olha só Marx. A religião é o ópio do povo. É claro, por isso que este sacerdote da Igreja Católica, atualmente, ele é voltado para a natureza, a mãe natureza, o ser humano pelo ser humano. É lógico, por quê? Porque isso daí é o culto à humanidade e o culto à criatura, que é, logicamente, a natureza é a criatura, é uma coisa criada por Deus. Ele está voltado para a criatura. Tanto que ele deu um pronunciamento em que a mãe natureza estava, né, que a mãe natureza estava dando de volta o que recebeu por causa do coronavírus. E gozado, né, que o prêmio Nobel, ele diz, não, isso aqui foi criado em laboratório porque há indícios de criação em laboratório. A China vai negar? É lógico, né, pessoal? A China vai negar, não tem como, eles não vão negar. Mas aí, o prêmio Nobel está errado? O cara tem praticamente 8 décadas de vida e ele está errado. E ele é um prêmio Nobel de ciências e ele está errado, que não foi criado em laboratório. Só que o que disse o Francisco, sacerdote católico? Não, é a mãe natureza, é a natureza devolvendo ao homem a forma que ele a tratou. Cara, isto não é cristianismo. Não é cristianismo, tá? De forma alguma. Isso não é cristianismo. A natureza está... Então, quer dizer, quando Jesus fala, vai lá e joga as redes, porque ninguém pescou nada a noite inteira, vai lá e joga as redes, você vai pescar, e joga do lado que eu estou mandando que vai pescar, e pesca, isso é o domínio sobre a natureza ou não? Ou é a natureza mandando no barco? É a natureza mandando no Pedro e nos irmãos dele pescando? É a natureza mandando em Jesus ou é Jesus Cristo mandando na natureza? Tá bom? Então, é isso aí. Isso aqui é uma introdução. Se você achou legal, quer que eu organize aí os temas, para mim que eu possa tratar cada tema, cada ideia, você dá um alô aí no chat, né? Ou não é nem o chat, né? Nos comentários, dá um joinha, se inscreve, que daí eu preparo mais material, tá bom? Deus te abençoe.